a gente corria para um lado, corria para o outro, resolvendo o problema. E eu lembro de passar o dia todinho cantando aquele hino que a irmã cantou. Há muitos feridos choram de angústia e de dor. Aí quando ela chegou naquela parte, não deixe o soldado ferido morrer, foi a confirmação da mensagem que Deus colocou no meu coração. E meus irmãos, eu quero já dizer para você que se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: seu pecado não é maior do que a graça do Senhor Jesus. A história de Davi, quem quiser acompanhar na Bíblia, está em 2 Samuel, no capítulo 11, é a seguinte. E meus irmãos, pensa comigo aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi vivia na luz e era segundo o coração de Deus mesmo. Sabia respeitar o princípio de autoridade, não matou Saul e soube esperar o tempo para se tornar rei, mesmo depois de ser ungido por Samuel. É cerca de 14 a 15 anos após ele ser ungido para se tornar rei. Mas antes de se tornar rei, ele foi fiel e ele obedeceu o princípio de autoridade, as mãos que estavam sobre a vida dele. Muitas vezes nós queremos viver o nosso chamado, o nosso propósito que Deus tem na nossa vida, mas nós não conseguimos respeitar esse direito, essa autoridade que está sobre a nossa mão, a nossa cabeça, perdão. Aqui na congregação temos o dirigente Sandro. Deus levantou este homem aqui com as mãos sobre a cabeça de vocês, para pastorear vocês aqui nessa congregação. Como também ele tem o pastor presidente, que está com as mãos sobre a cabeça dele, e pela cabeça de todos nós. Mas pelas as mãos que estão na cabeça desses grandes homens, porque a gente olha assim, e sempre tem aquela escala, mas sempre tem um acima do outro, não sei o quê. Mas a gente tem que entender que Deus ainda levanta homens de Deus para pastorear os seus. Davi soube respeitar o princípio de autoridade. Davi soube esperar o tempo certo. Davi teve uma vida seguida de vitórias, porque obedecia à voz de Deus, porque era um homem segundo o coração de Deus. Mas chega um momento que Davi se distrai. No tempo da guerra, o exército vai para a guerra e ele fica no templo de Jerusalém. E ele cai em pecado ali. O que acontece? Davi, enquanto passeava pelo terraço, ele viu Batseba se lavando, tomando seu banho. E quando Davi vê aquela cena, ele deseja aquela mulher no seu coração. E eu quero convidar você, meus irmãos, a começar a olhar para essa história de Davi e começar a se colocar no lugar dele. Um homem segundo o coração de Deus, que vivia na promessa, que vivia seguindo a tudo aquilo que o Senhor dizia para ele. Mas em um momento ele cai no pecado, ele adultera, ele comete um homicídio. Porque o pecado, quando a gente comete, muitas vezes em vez de nos arrependermos, a gente tenta sair dele. Quando é algum escândalo que pode ser, como eu posso usar uma palavra melhor para os irmãos me entenderem, um escândalo que o povo da igreja, o povo de fora vai falar: ué, mas você não era crente, você não era segundo o coração de Deus, você não falava da palavra. Muitas vezes, em vez de assumirmos o nosso erro e buscarmos o perdão do Pai, como o próprio texto que a gente leu disse aqui, que temos o Senhor Jesus como advogado, nós buscamos tentar consertar um erro com o outro. Davi, o que foi que ele comete após o adultério? Ele chama Urias, marido de Batseba, para sair da guerra, voltar para casa, porque tinha que falar com ele. E Urias, como era um homem fiel ao seu rei, ele volta achando que ele tinha alguma coisa para conversar, alguma coisa assim. E Davi manda ele se deitar com a sua mulher, tentando disfarçar o pecado dele, falando: não, Urias se deita com a mulher, o filho fica que é dele e está tudo tranquilo. Mas como Urias
rejeitou a proposta, não se deitou. Como pode eu ir para a minha casa, me deitar com minha esposa, e os meus irmãos estão lá na guerra e tudo mais? Aí Davi, já que ele não foi, eu vou mandar ele para a linha de frente, para que ele seja assassinado. Essa já foi uma escala do pecado. Antes era somente o adultério, agora ele já tem um homicídio nas costas. Davi manda Urias para a linha de frente, Urias é morto, e assim o pecado de Davi só foi aumentando. Mas eu também me lembro que, se eu não me engano, Romanos 5:20, a palavra de Deus vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.